Olá, meus amores! Hoje nós vamos falar sobre a formação da Grécia. A Grécia, ela se formou na região da Península Balcânica, ao sul da Europa e às margens do Mar Mediterrâneo. Mas afinal, o que é uma península? Tia Lígia trouxe para vocês essa imagem de uma península para que vocês possam melhor compreender a localização onde se formou a civilização grega. Uma península, ela é quase uma ilha. Qual a diferença? Uma ilha, ela é toda ao redor dela, toda formada por água. E uma península, ela tem esse braço de terra que liga até o mar. E dessa forma também ela liga essa península ao restante do continente. Essa região que se formou, a Grécia, era uma região formada por relevos montanhosos, com poucas áreas férteis, o que dificultou o desenvolvimento da agricultura em algumas dessas regiões, com vegetações escassas, pequenos rios, mas em compensação ela era formada por um litoral recortado por muitas ilhas. E esse litoral, recortado por muitas ilhas, ele vai viabilizar a formação de muitos portos naturais e também ao desenvolvimento do comércio e navegação. Só que antes de se formar a civilização grega, um outro povo muito importante, que fez a junção com outros povos que chegaram nessa região, deu origem aos povos gregos. E dentre eles está a civilização cretense. A civilização cretense, ela foi uma importante civilização que habitou essa região por volta do ano 3000 a.C. E os cretenses, eles ficaram conhecidos porque eles construíram grandes templos, como essa imagem que a Tia Lígia colocou aqui para vocês, alguns portos, algumas cidades. Além disso, os cretenses, eles foram excelentes navegadores, viabilizaram, praticaram o comércio marítimo com outros povos, dentre eles os fenícios. Os fenícios também eram um povo navegador, um povo que desenvolveu um comércio marítimo muito intenso na região do Mar Mediterrâneo, que era na antiguidade o mar mais importante em vias comerciais, e também com os egípcios, que nós já falamos sobre ele, e dentre outros povos. Só que depois chegou nessa região 4 povos de origem europeia que contribuiu para a formação dos helenos, ou seja, os povos gregos, que são os aqueus, os eólios, os jônios e os dórios. Desses povos, os primeiros a chegar nessa região foram os aqueus. Os aqueus chegaram nessa região por volta do ano 2000 a.C., e assim que eles chegaram, eles começaram a conquistar vários povos que viviam nessa região, e dentre eles, os povos cretenses. Qual foi a consequência dessa conquista dos aqueus em relação aos povos que viviam nessa região e em especial aos povos cretenses? Os aqueus, eles aculturaram os costumes dos povos que viviam nessa região e também adquiriram, dessa forma, conseguiram assimilar as técnicas desenvolvidas pelos cretenses, o que ajudou os aqueus a desenvolver a produção agrícola e a indústria naval. E tornar-se, de certa forma, grandes comerciantes também marítimos nessa região. E por volta do ano de 1700 a.C., chegou nessa região os jônios. Os jônios, eles chegaram na região do Peloponeso, também região da Grécia, fundaram uma importantíssima cidade, que é Atenas. Cidade é estado que nós vamos estar trabalhando, falando dela no nosso próximo encontro. E também chegou os povos eólios. Os eólios fundou a cidade de Tessália, também uma cidade muito importante. E diferentemente dos aqueus, os jônios e os eólios, aliás, eles desenvolveram uma política de pacificação em relação aos povos que já viviam naquela região. Eles não dominaram, e assim como os aqueus fizeram com os povos cretenses, eles assimilaram os costumes e por ali foram ficando, e acabou desenvolvendo uma junção entre eles e os povos, que eram a minoria que vivia naquela região. E finalmente, por volta do ano de 2000 a.C.,
chegou nessa região os dórios. Os dórios eram um povo mais guerreiro, mais violento, e eles não agiram de forma pacífica, como os jônios e os aqueus. Eles agiram de forma violenta com as pessoas que eles encontraram nessa região. Chegaram, arrasaram as cidades, tocaram o terror, provocaram medo, e entre essas cidades que eles arrasaram estava a cidade de Micenas. E essa chegada dos dórios por volta do ano de 1200 nessa região, com muita violência, que amedrontou muitas pessoas, ele provocando não só o medo, mas o desespero e muitas mortes também, eles vão contribuir para a dispersão populacional dessa região, ou seja, muitas pessoas com medo da maneira pela qual os dórios chegaram e atacaram as suas cidades, eles vão fugir, eles vão migrar para outras regiões. Isso fez com que essa dispersão populacional, de certa forma, ela deu um decréscimo populacional naquela região, porque muitas pessoas ou morreram diante desse confronto e muitas outras partiram para outras regiões. A partir desse momento, a forma de organização social naquela região vai voltar ao período, praticamente o período neolítico, ou seja, um período de uma organização quase que tribal, ou seja, eles vão regredir aos costumes que eles tinham. Por quê? Com a chegada deles, eles fizeram o quê? Destruíram muitas coisas. Então, as pessoas elas tiveram que praticamente começar da estaca zero, ou seja, se reorganizar novamente. Por isso que a organização social desses povos ficaram formadas através de clãs, ou seja, clãs familiares, unidades familiares, que ficaram denominadas como genos, ou como comunidades gentílicas. Essas comunidades gentílicas, denominadas como genos, ela tinha um líder. Esse líder, ele era denominado como patriarca. Esse patriarca, normalmente, ele era indicado por essas unidades familiares, e esse líder, normalmente, ele era a pessoa mais velha, uma pessoa que tinha muita experiência, que ao contrário que nós vivenciamos hoje, as pessoas mais velhas, elas eram muito valorizadas na antiguidade, porque elas vivenciaram mais tempo, tinham um conhecimento empírico maior, e diante disso ela tinha um maior conhecimento de vida. E quando não era a pessoa mais velha, normalmente era um guerreiro mais forte, que tinha uma estratégia de luta melhor, o qual liderava esses clãs familiares, denominado como genos. Nesses clãs familiares, a economia ela era coletiva, ou seja, tudo que se produzia nessa região era dividido de forma igualitária, não necessariamente igualitária. Por quê? Quem tinha a maior proximidade com esse líder ou com esse patriarca, de certa forma, ele tinha uma maior vantagem, mas também era dividido entre toda a comunidade, ou seja, entre todo esse gênus familiar. E a economia desses povos, ela era pautada no pastoreio, ou seja, na criação de animais e no desenvolvimento da agricultura. Só que tanto a agricultura, ela era desenvolvida com técnicas arcaicas, ou seja, técnicas antigas que remota o período do Neolítico. Por quê? Como eles regrediram em termos de organização social, em função da destruição das suas cidades, eles passaram a produzir com técnicas arcaicas, e essas técnicas arcaicas desencadeou uma produção insuficiente para abastecer toda as unidades familiares. E isso vai provocar, ao longo do tempo, a desintegração dos gêneros, ou seja, a desintegração dessas unidades familiares. E, em função disso, vai passar a surgir a propriedade privada, principalmente em função daquelas pessoas que tinham uma certa proximidade com o líder, com o patriarca desses clãs familiares. Eles vão ter maior oportunidade de obter terras, e é o momento que vai surgir a propriedade privada, ou seja, as pessoas vão passar a ter um espaço onde não mais produz em função da coletividade. E com o passar do tempo,
houve a necessidade de cuidar um pouco mais dessas áreas privadas, porque existia a possibilidade de invasões, muitas pessoas que não tinham suas terras, elas tentavam invadir a propriedade alheia, e aí foi o momento em que grande parte desses donos de propriedades privadas, em função de buscar segurança e proteção, eles montaram as fátrias. As fátrias, elas eram a espécie de uma organização, de uma comunidade que juntos, esses proprietários de terras privadas, eles iam se assegurar em relação a invasões de outros povos. Com o passar do tempo, essa formação, ela vai originar o aumento da miséria, porque quem não tinha a terra privada, já que não existia mais a produção coletiva, essas pessoas elas vão ficar assoladas pela falta de uma estrutura de sobrevivência. E isso vai ocasionar mais uma vez a dispersão, ou seja, muitas pessoas elas vão passar a procurar novos locais para morar, buscando a sobrevivência. E isso também, essa formação da propriedade privada, ela vai desencadear também as diferenças sociais, ou seja, quem tem uma propriedade privada, quem tem suas terras, ela vai ter um poder aquisitivo melhor do que quem tinha terra nenhuma. E com o passar do tempo, essas diferenças sociais vão dividir a sociedade em tribos. Essas tribos, ou seja, várias tribos, vários grupos de pessoas, vai dar origem posteriormente às cidades-estados. Cidades-estados que na Grécia Antiga era conhecido como polis, que vai ser o próximo assunto do nosso próximo encontro, tá bom? Meus amores, foi legal estar com vocês e até a próxima. Beijo grande, tia Lígia.